Eu creio em revelação, em profecias, eu creio nos dons espirituais. Mas a verdade é que tanto a profecia como os dons, eles não são suficientes. Eles não são a revelação plena de Deus. Ok? É tão provável que lá em 1 Coríntios 14, Paulo ensina aos irmãos a julgar a profecia. Veja a diferença. Ele manda julgar a profecia, mas nunca ensinou os irmãos a julgarem a Bíblia, a palavra. Se ele manda julgar a profecia, porque certamente em meio àquilo que é espiritual tem uma participação humana. E tudo que envolve a participação humana tende a ter um deslize, um erro, né? Fui muito abençoado por profecias e sou, né? Mas não sou movido por elas. Não sou movido por elas. Aprendi a ser movido pela palavra. Mas com o passar do tempo eu vejo que muitos falsos profetas têm se levantado, profetas, pseudos profetas que revelam CPF, RG, e não sei qual é a utilidade disso, porque já presenciei pessoas sendo reveladas pelo CPF, RG, e essas pessoas nunca mudaram de vida. Choraram naquela hora, foi bonito naquela hora, mas não mudou. Creio que Deus pode fazer, creio, mas não vejo qual o propósito nisso, né? Qual o propósito? Porque quando Deus ele quer mostrar que Ele é Deus, ele move um passarinho, ele move uma agulha, um talo de fósforo. Ele é Deus, né? Quando Ele quer nos impactar, Ele fez como fez com Saulo, né? Ele enviou uma luz, uma voz, sei lá. Ele faz como fez com, por exemplo, Zaqueu. A presença dele entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu ficou tão constrangido que resolveu dar o dobro de tudo que havia usurpado, né? Durante a sua vida como um coletor de impostos. Então, Deus é Deus, né? Quem somos nós para dizer como Ele vai agir, deixar de agir? Só que existe a forma primária de Deus falar conosco, que é através da Bíblia Sagrada, né? Orientada, revestida pela doce presença do Espírito Santo. Grave isso. Então, por conta disso, há muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas sendo iludidas nas igrejas. E outras que estão ganhando dinheiro à beça com isso, né? Mas enquanto existem os bobos, né, aqueles que não querem pautar sua vida nas sagradas escrituras, vão sofrer na mão desses caras, né? Então, um texto aqui, por exemplo, simples, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o capítulo 2 do Evangelho escrito por Mateus. Eu vou sintetizar para ficar fácil. Quando Jesus nasceu, lá em Belém da Judéia, aí ele nasce no dia nos dias de Herodes, do rei Herodes, né? Os magos vieram do Oriente até Jerusalém para adorá-lo. Versículo 2 diz que os magos começaram a perguntar onde haveria de nascer o rei dos judeus, porque eles viram essa estrela e vieram adorar. Essa mesma estrela, né, ela é citada, por exemplo, em Números 24, versículo 17. Então, o povo naquela época, eles tinham uma profecia, digamos assim, escriturística, a respeito do nascimento do Cristo, que seria, de alguma forma, precedido por essa estrela, né? Grave aí, Números 24, versículo 17. Só que aí, os magos, cheios de boas intenções, Alabacoma Nagahai, coisa linda a presença de Deus aqui, Alavassome-Nehai, vieram adorar Jesus, o menino Jesus, guiados por aquela estrela.
Mas aí eles começaram a linkar. Se é rei dos judeus, vai ter que nascer em Jerusalém, né? Lugar maior, Jerusalém, capital da adoração. E aí onde está o grande erro? Quando paramos de olhar para aquilo que está escrito, ou quando, melhor dizendo, quando nós temos um conceito pré-concebido a respeito de Deus, das profecias bíblicas, assim, daquilo que está escrito, né? Sem nenhuma orientação espiritual, sem nenhum conhecimento espiritual. É importante termos um conceito concebido a respeito de Deus, mas um conceito formado pela palavra, constituído pela palavra, que não é o caso deles, que não foi o caso deles, não é o caso de muitos que acham que Deus é assim, que o evangelho tem que ser assim, que a igreja tem que ser assim. Sou pastor e todo dia eu tenho que, infelizmente, debater. Uma das irmãs que não concorda com a cor da parede da igreja, não concorda com roupa de outras, me fez várias alegações sobre isso, daquilo que ela acha e pensa sobre o que é evangelho, e eu perguntei o que é que a Bíblia fala a respeito disso. E ela não soube me dizer. Perguntei ainda qual é a doutrina da igreja, conhece? Não soube me responder. Mas continuou ignorante, dizendo que ela tinha experiência e que a experiência dela contava muito. Pois é, um jovem profeta foi engolido por um leão porque o Senhor deu uma direção para ele. Assim, vá, leva essa mensagem profética, mas não volte pelo mesmo caminho. Mas aí ele se depara com um profeta mais antigo, que alegava ser alguém experiente e que, esnobando ou reverberando a sua experiência, né, ao jovem profeta, persuadiu o jovem profeta de voltar pelo mesmo caminho. E aí o jovem profeta é engolido por um leão. Então nós temos que ter muito cuidado com aqueles que andam batendo no peito dizendo que tem experiência, porque tem experiência. A experiência ela é importante quando ela é mesclada com aquilo que é conhecimento da palavra de Deus. Certo? Com o conhecimento da palavra de Deus. E aí, os magos criaram todo um tumulto em Jerusalém. Vai ver, né? Aquilo que era para ser uma direção para a vida deles, para que eles encontrassem o menino Jesus, acabou sendo aqui um motivo de perturbação. Há muitas pessoas que dividem igreja, que se separam até de família, das suas famílias, em nome do ministério, da visão que Deus tem dado para eles. Né? Visão, meu querido, mas visão só gera confusão. Toda visão que Deus nos dá, eu acredito que essa visão que Deus nos dá, ela vai corroborar com uma visão maior que Deus tem dado ao ministério, ao líder, ao nosso líder. Né? Então, houve uma perturbação do rei Herodes, houve uma perturbação em Jerusalém. Então, no versículo 4, reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. Aí, os sacerdotes, que eram homens que intercediam pelo povo, que cuidavam do santuário, dos utensílios sagrados, e os escribas, que eram responsáveis por escrever a lei e guardá-la, veja como eles orientaram os magos. No versículo 5, eles disseram o seguinte: em Belém da Judéia responderam eles, pois assim está escrito por intermédio do profeta. Está escrito por intermédio do profeta. Certo? Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os príncipes de Judá, pois de ti sairá um soberano que há de apacentar o meu povo, Israel. Então, os magos são orientados pela Escritura Sagrada. Então, aquela visão da estrela, que não foi uma revelação completa, total, né, magna a respeito do nascimento de Jesus, porque nenhuma revelação que Deus deu no passado, Deus dá no presente, ela é completa, porque Deus não revela tudo completamente
para uma pessoa. É uma forma que Deus tem de trabalhar, que eu acredito que também serve para que o homem não venha se gloriar, né? Muita gente aí que está revelando CPF, anda se gloriando, sendo tratado como príncipes, como reis, como intocáveis, né? Enganando enfim, porque são os caras da revelação, os caras dos mistérios, as mulheres que têm revelação poderosa e tal. E quando você vê a Bíblia Sagrada, você vê que o profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas que já existiram, quando ele foi ungir o rei Davi, ele se enganou diversas vezes. Por quê? Porque Deus falou, vá para a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos a rei, mas não disse o nome, não disse as características dele, só disse o seguinte, é um homem segundo o meu coração. E aí, Samuel teve que olhar, avaliar. Quando Samuel olhou, viu o tamanho, a beleza, é esse aqui. O Senhor disse para ele, não olhe para o tamanho, para a formosura, para a aparência, porque o Senhor vejo diferente do homem. O homem vê aquilo que é externo, aquilo que é interior, aquilo que é exterior, melhor dizendo. Eu vejo o interior, eu vejo o coração. Então Deus nunca revelou nada completamente. A própria Bíblia Sagrada é uma revelação progressiva. Hoje nós temos a revelação completa, mas isso levou muitos anos, né? 6.000, 7.000, 10.000, levou muitos anos. E Deus não revelou a uma pessoa, Deus revelou a vários. Então, para que a igreja hoje entenda que ela depende um do outro e que todos são importantes dentro desse corpo místico de Cristo, aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Então, veja que eles foram orientados pela palavra, os magos aqui, eles foram alinhados pela palavra, e aí eles encontraram o caminho. Só que nisso, provocou um morticínio terrível, muitas crianças morreram, muitas famílias sofreram. Quando nós não alinhamos a nossa vida pela palavra, a revelação de Deus pela palavra, né? Quando nós paramos de olhar para a Bíblia e começamos a conjecturar as coisas da nossa forma, do nosso jeito, muita gente sofre, padece com isso. Eu espero em Deus que os meus irmãos parem de achar, de pensar, deve ser assim. Não. Existe a revelação total de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Olhe mais para a Bíblia. Seja orientado pelo Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras. Faça um bom curso. Procure um pastor instruído na palavra, né? Para lhe orientar. Ore quando você for ler a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo humildemente que ensine a sua palavra. Amém? Que Deus possa lhe abençoar e que a nossa vida seja, de fato, orientada, regrada, calcada pela palavra de Deus. Deus abençoe vocês.